Se tu soubesses que um pequeno hábito inconsciente que repetes todos os dias ao volante está literalmente a destruir a transmissão do teu carro e pode deixar-te com uma fatura de milhares de euros na oficina antes mesmo de chegares aos 120 mil quilômetros, mudavas de atitude agora mesmo. Estou a falar das caixas de variação contínua, as famosas CVT, que hoje equipam mais de 30% dos veículos modernos a circular nas nossas estradas. O grande drama é que estas transmissões lideram o topo das caixas que mais falham prematuramente, mas a culpa raramente é do mecanismo em si. O verdadeiro problema é que a maioria dos condutores trata uma caixa CVT como se fosse uma automática convencional de conversor de binário, massacrando os componentes internos sem ter a mínima noção do crime mecânico que está a cometer. Ao contrário das caixas antigas que perdoavam muitos erros, as CVT dependem de uma precisão cirúrgica de pressão hidráulica e de um atrito controlado entre duas polias e uma correia metálica altamente resistente. Qualquer abuso acumula um desgaste silencioso que rebenta com o sistema quando menos esperas. Um dos hábitos mais destrutivos e incrivelmente comuns nas estradas portuguesas é segurar o carro numa subida íngreme usando o pedal do acelerador em vez do travão. Imagina que estás parado naquele semáforo inclinado a subir para a zona histórica do Porto ou de Lisboa. Em vez de carregares no travão ou usares o travão de mão, ficas ali a dar pequenos toques no acelerador para manter o carro estático. Nesse preciso momento, a correia metálica da transmissão está a tentar vencer a força da gravidade enquanto patina continuamente contra as polias sem que o carro saia do sítio. Esta brincadeira faz com que a temperatura do óleo da transmissão dispare 30 graus acima do limite seguro em poucos segundos. O grande perigo é que, acima dessa temperatura crítica, o fluido específico da CVT degrada-se por completo, perde as propriedades de lubrificação e deixa de conseguir gerar a pressão necessária. A partir daí, os componentes internos começam a moer-se uns aos outros a uma velocidade assustadora, resultando num óleo negro e cheio de limalha que dita o fim da transmissão. Outro vício diário que destrói este sistema é a condução nervosa de quem não consegue manter o pé direito quieto no acelerador. Há condutores que, mesmo numa velocidade de cruzeiro na autoestrada A1, estão constantemente a carregar e a largar o pedal do acelerador de forma intermitente, em vez de manterem uma pressão constante e suave. Numa caixa manual ou automática tradicional, o carro simplesmente ignora essas pequenas variações porque está fixado numa mudança. Numa CVT, cada milímetro que moves no pedal força as polias a alterarem a sua geometria em tempo real para ajustar a relação de transmissão. Esse vai-vem constante e desnecessário gera picos de pressão hidráulica no sistema, aumentando o atrito, o calor e o esforço mecânico na correia sem qualquer benefício prático. Manter o pé firme reduz o trabalho interno da transmissão em quase 30%, poupa a mecânica e ainda reduz drasticamente o consumo de combustível ao fim do mês. Para piorar a situação, existe um erro fatal que acontece com muita frequência nas oficinas multimarcas em Portugal: a aplicação de óleo genérico de transmissão em caixas CVT. As caixas de variação contínua japonesas, como as que equipam muitos modelos da Nissan ou da Toyota, exigem especificações de fluido extremamente rígidas, como as normas NS2 ou NS3. Quando chega a hora da manutenção, muitos proprietários tentam poupar uns tostões e aplicam um óleo universal que o mecânico tem guardado num bidão para todas as caixas automáticas. Este é o passaporte definitivo para a destruição da caixa. O óleo genérico não consegue manter o coeficiente de fricção correto entre a correia e a polia metálica, fazendo com que o sistema comece a patinar de forma imperceptível nas acelerações. Esta patinagem microscópica gera um desgaste severo na face das polias, criando micro-ranhuras que inutilizam o componente por completo. Se queres proteger o teu patrimônio e aprender a evitar estes embustes que as marcas e as oficinas menos sérias te tentam impingir todas as semanas, faz uma breve pausa e subscreve o canal agora mesmo para não perderes os nossos próximos alertas mecânicos.
O grande problema é que a maioria das pessoas ignora os sinais de aviso que o carro dá antes de a transmissão falhar de vez. Uma caixa CVT raramente morre sem avisar. Ela sussurra muito antes de começar a berrar. Se começas a notar um ligeiro atraso na resposta quando carregas no acelerador ao sair de um cruzamento, se ouves um zumbido agudo semelhante a um assobio que acompanha as rotações do motor, ou se notas que o ponteiro das rotações oscila de forma instável na autoestrada, a tua transmissão está a dar as últimas. Intervir mal surgem estes primeiros sintomas, pode reduzir o custo de reparação em mais de 70%, pois muitas vezes o problema resolve-se com uma simples limpeza do bloco de válvulas ou com a substituição do fluido correto. Mas se continuares a andar com o carro até ele se recusar a andar, a única solução será a substituição completa da caixa, deixando-te com um prejuízo monumental que ultrapassa frequentemente o valor comercial do próprio automóvel no mercado de usados. Esta tendência de mascarar cortes de custos massivos com desculpas tecnológicas estende-se também ao coração dos carros modernos, especificamente na febre do downsizing dos motores. Durante mais de uma década, fomos bombardeados com a narrativa de que os motores V8 eram dinossauros poluentes e que o futuro pertencia aos pequenos blocos de 3 cilindros turbo com 1 litro de cilindrada ou aos blocos V6 biturbo. No papel e nos testes de homologação em laboratório, estes pequenos motores parecem perfeitos, exibindo consumos ridículos e emissões poluentes extremamente baixas. Mas a realidade do mundo real, quando colocas esses carros a subir a Serra do Marão com a bagageira carregada ou a puxar um reboque, é completamente diferente. Para conseguir mover a massa de um SUV moderno, o pequeno motor turbo precisa de trabalhar constantemente no limite do seu esforço, com pressões de sobrealimentação brutais que sobrecarregam os pistões, as bielas e as juntas da cabeça do motor. Sob carga real, estes motores acabam por gastar tanta ou mais gasolina do que um motor V8 atmosférico tradicional, que trabalha folgado e sem qualquer esforço mecânico na mesma situação. Além disso, a complexidade a longo prazo destes motores minúsculos e altamente sobrecarregados é um autêntico pesadelo financeiro para o segundo proprietário. Os turbocompressores operam a temperaturas extremas que ultrapassam os 900 graus e a velocidades de rotação insanas. Quando o carro sai do período de garantia da marca e o turbo decide falhar, a substituição do componente, juntamente com todas as tubagens, intercooler e mão de obra especializada, resulta numa fatura que deixa qualquer trabalhador português em estado de choque. É por isso que estamos a assistir a um regresso silencioso, mas muito firme dos motores maiores e dos blocos V8 em mercados onde os condutores exigem fiabilidade real em condições de trabalho pesado. Modelos emblemáticos mantêm-se fiéis à força bruta e linear dos blocos atmosféricos porque perceberam que a durabilidade mecânica simples não pode ser substituída por linhas de código e turbos em esforço contínuo. Outra grande ilusão tecnológica que serve apenas para poupar dinheiro aos construtores à custa da saúde do teu motor é o famoso sistema de monitorização da vida do óleo que vês no painel de bordo. A esmagadora maioria dos condutores acredita piamente que o carro possui um sensor químico avançado no cárter, que analisa a qualidade, a viscosidade e o nível de contaminação do lubrificante em tempo real. Lamentamos desapontar-te, mas isso é uma mentira deslavada. Na maior parte dos veículos modernos, não existe sensor nenhum a medir a química do óleo. O que existe é um algoritmo de software que faz uma estimativa teórica com base nos quilômetros percorridos, nas rotações médias do motor, no número de arranques a frio e no tempo decorrido desde o último reset. Isto funciona minimamente bem se fazes apenas tiradas longas em autoestrada a velocidades estáveis, mas falha redondamente na realidade da maioria dos condutores portugueses que utilizam o carro para trajetos urbanos curtos. Se usas o carro para ir levar os filhos à escola, ir às compras ou deslocar-te no trânsito caótico das grandes cidades, onde o motor mal chega a atingir a temperatura ideal de funcionamento, o óleo sofre uma contaminação severa por combustível não queimado
e umidade condensada. O algoritmo do painel vai continuar a dizer com toda a calma que o teu óleo está a 70% da sua vida útil, enquanto na realidade o fluido já perdeu completamente a viscosidade e está transformado numa espécie de lama ácida que está a desgastar prematuramente as capas de biela e os componentes internos do motor. Antes de te revelar qual é a única forma segura de protegeres o motor do teu carro contra esta armadilha digital que os fabricantes criaram para acelerar a obsolescência mecânica, clica no botão de subscrever para garantires que recebes sempre as nossas análises sem filtros. A única solução real para não destruires o teu motor antes do tempo é esquecer completamente os avisos digitais do painel e consultar a secção oculta do manual de instruções do veículo dedicada às condições de utilização severa. Quase todas as marcas estipulam que, se o carro for utilizado em trajetos curtos de menos de 10 km, paragens frequentes ou climas com grandes amplitudes térmicas, os intervalos de manutenção devem ser cortados para metade. Em vez de esperares pelos 30 mil quilômetros ou pelos 2 anos que a marca apregoa orgulhosamente no plano de manutenção standard, deves trocar o óleo e o filtro a cada 10 mil quilômetros ou, no máximo, ao fim de um ano. Esta disciplina mecânica simples custa muito pouco dinheiro ao longo do ano e é a única garantia real de que o teu motor vai ultrapassar a barreira dos 300 mil quilômetros sem precisar de uma intervenção profunda de milhares de euros na oficina. Essa mesma mentalidade de poupança invisível por parte dos fabricantes eliminou um dos componentes mais sagrados e vitais de qualquer automóvel, o pneu suplente de dimensões normais. Durante décadas, abrir a bagageira e encontrar a roda sobressalente idêntica às que estavam montadas no carro era uma regra inquestionável. Hoje em dia, abres o fundo do porta-malas de um carro novo e encontras apenas um pequeno compressor elétrico de plástico e um frasco de líquido selante que não serve absolutamente para nada. As marcas justificam esta alteração com a necessidade de reduzir o peso total do veículo para conseguir reduções insignificantes nos testes de consumo de combustível, alegando poupanças de décimas de litro por cada 100 quilômetros. Mas a verdade nua e crua é que remover o pneu sobressalente, o macaco e a chave de rodas poupa ao fabricante entre 70 euros e 100 euros em custos de produção por cada unidade fabricada. Multiplica isto por milhões de carros produzidos e percebes logo onde está o verdadeiro interesse. O problema surge quando ficas parado numa estrada nacional deserta no interior do Alentejo, à meio da noite, com um rasgão na parede lateral do pneu provocado por um buraco no asfalto. Nessas situações, o kit de reparação com espuma líquida é completamente inútil porque o fluido escorre todo pelo buraco e fica sem qualquer solução a não ser esperar horas por um reboque da assistência em viagem. Os dados das empresas de assistência em Portugal mostram que as falhas relacionadas com pneus dispararam de forma alarmante desde que os carros deixaram de trazer roda suplente. Felizmente, devido à enorme onda de reclamações por parte dos clientes que se sentiram abandonados nas bermas das estradas, algumas marcas estão a reintroduzir a roda sobressalente, ainda que temporária, como equipamento opcional pago. Pagar um extra para ter algo que sempre foi um direito básico de segurança é o cúmulo do mercado atual. O mesmo engano acontece quando olhas para o interior do habitáculo e te vendem a ilusão dos estofos em pele premium. A esmagadora maioria dos carros novos de gama média e até alguns modelos de marcas premium com preços elevados utilizam uma designação pomposa para esconder que os bancos são revestidos a vinil sintético derivado de plástico, o famoso cabedal vegan. Visualmente, quando o carro está no stand, o material parece impecável e sofisticado. No entanto, ao fim de poucos anos de exposição ao sol e ao desgaste diário do peso do corpo, estes materiais sintéticos começam a descascar, a gretar nas abas laterais e a apresentar um aspecto deplorável que desvaloriza o carro por completo. A pele verdadeira, embora exija custos de produção superiores, possui uma capacidade de respiração infinitamente melhor, adapta-se à temperatura do corpo e desenvolve uma patine única com o passar dos anos. Um banco de pele real, num carro antigo,
com 200 mil quilômetros bem mantido, mantém-se flexível e nobre, enquanto o sintético moderno desfaz-se com uma fração dessa utilização. Para fechar o círculo das falhas programadas, temos de olhar para a transição forçada dos travões de mão mecânicos de alavanca e cabo para os modernos travões de estacionamento elétricos acionados por botão. Venderam-nos esta alteração como um avanço supremo em termos de conforto e aproveitamento de espaço na consola central. O que não te dizem é que substituíram um cabo de aço simples e fiável que custava 20 euros por um sistema complexo composto por uma unidade de controlo eletrônico, sensores de posição e 2 servomotores elétricos montados diretamente nas maxilas traseiras. Se a bateria do teu carro falhar por completo ou se houver uma quebra de tensão num conector elétrico devido à umidade das lavagens, os travões traseiros entram em bloqueio total automático. O carro fica completamente imóvel e nem sequer consegue ser empurrado ou puxado para cima da plataforma de um reboque sem danificar a transmissão ou queimar os pneus. Uma avaria num destes pequenos motores elétricos obriga a substituição da maxila completa, resultando numa despesa absurda na oficina que ronda os 900 euros na rede oficial de concessionários. Tudo porque quiseram eliminar uma alavanca mecânica infalível que durava a vida inteira do carro com zero manutenção. Fugir destas rasteiras tecnológicas e financeiras que a indústria automóvel moderna cria para controlar a tua carteira e limitar a tua liberdade de propriedade é o grande objetivo de quem percebe verdadeiramente de carros. Ao escolheres modelos focados na engenharia mecânica robusta e honesta, garantes um veículo que trabalha para ti e não um computador sobre rodas que te espia, vende os teus dados de condução e te obriga a visitar a oficina oficial da marca para reprogramar um simples sensor de plástico. Se achas que este vídeo te trouxe informação útil e te abriu os olhos para a realidade crua do mercado automóvel atual, deixa o teu apoio. Subscreve o canal para fazeres parte do nosso grupo de condutores que recusa ser enganado pelos truques de marketing das marcas. Aproveita e deixa um comentário detalhado com a tua opinião. Que carro tens na garagem atualmente? Se já tiveste problemas crônicos com caixas CVT ou se já ficaste apiado na estrada por falta de uma roda suplente real. Vamos debater as vossas experiências e responder às vossas dúvidas nos comentários. Um abraço, conduzam com precaução e encontramo-nos no próximo vídeo.